Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Receto. Boa noite, Pastor Lima. Boa noite. Boa noite, nossa convidada de hoje, Paola Fachinelli. Boa noite, querida. Boa noite, pastora Rosa e pastor Lima. Uma honra estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Boa noite, produção. Boa noite. Já sabe, né? Sem vocês não tem produção. Depois de aí de alguns dias de férias, estamos nós cá de volta novamente. Deus abençoe a vossa vida. Paola Fachinelli, querida Paola, quero te agradecer por receber o convite e estar conosco aqui nessa noite. Nós vamos conhecer um pouco da Paola Fachinelli, né? Conhecer um pouco dos seus projetos, da sua história. E para nós é um privilégio muito grande recebê-la cá. Tá bem, querida? Fique à vontade. E nós vamos começar. E eu gostaria que a Paola se apresentasse. Quem é Paola Fachinelli? Bom, eu diria que uma serva de Deus, né? Uma pessoa voltada às coisas do Senhor e crê em um chamado, né? Eu creio que cada um de nós, quando tem um encontro com Jesus, começa a compreender o propósito da sua vida, né? Atualmente eu trabalho com música, eu sou brasileira, moro em São Paulo e lá a gente desenvolve alguns projetos com arte, com música, com teatro musical, com ação social, é algo bem abrangente, porém cada um desses projetos não acontecem pela Paola Fachinelli, né? Eles acontecem a partir, claro, do chamado de Deus, mas da conexão com pessoas que Deus vai colocando no nosso caminho, porque a gente não faz nada sozinho. Exatamente. Né? E graças a Deus o Senhor tem nos colocado em conexão com pessoas maravilhosas, pessoas de Deus, e que tem feito a coisa acontecer, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E por falar em pessoas maravilhosas, eu gostaria de dar um beijo nessa noite, um abraço para a nossa querida pastora e escritora Evelyn Gonçalves, que foi o canal que Deus usou para que Paola estivesse aqui nessa noite. Né? Pastora Evelyn, te amo, querida. Beijão, Deus te abençoe. Beijo, pastora Evelyn, muito obrigada por essa conexão. Deus abençoe. Não tem como falar da pastora Evelyn sem falar da Evenando, né? Editora Evenando. do pastor Nando. Vou deixar aí também, porque os irmãos que estão nos assistindo e têm um desejo de futuramente publicar os vossos livros, Evenando é o caminho mais perto, né? É verdade. Eu recomendo, benção. Inclusive o nosso livro. O nosso livro, pode falar. Deixa queimar e queimar. Pode falar, Paulo, pode falar dos projetos, que é lindo, maravilhoso, né? A pastora Evelyn nos convidou, né, para escrever um capítulo do livro. Deixei queimar e queimou. E sábado, dia 10 de agosto, já vai estar disponível lá na Expo Arte. Vamos falar disso daqui a pouquinho, né? Vamos chegar lá devagarzinho. Eu quero pedir a vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando, para se inscreverem no canal Receto, também, seguir também a missionária Paola, a pastora Rose, o Ministério CMC, segue lá no Instagram, partilha, TikTok, partilha com alguém, porque o conteúdo que nós vamos publicar certamente servirá de vida para alguém, de ano para alguém, de restauração para alguém, então nós não podemos reter isso. Temos que partilhar, temos que divulgar e deixar que o Senhor nos use também dessa maneira mais simples. Tá bom? E é isso aí. Fique conosco até o final, temos muitas novidades para vocês. Paola Fachinelli, nós estávamos ali conversando, né? Nos bastidores, como diz. E Fachinelli é italiano, né? Exatamente. Eu logo percebi. Meu bisavô Fatinello, na verdade, né? Porque o I no italiano é plural, né? Mas quando era de Padova, na Itália, mas chegando ao Brasil mudaram para Fachinelli, né? Então tem essa alteraçãozinha, mas a nossa ascendência é italiana. Que bem, também está aqui do lado da Itália, você dá um pulinho lá, né? Está em casa. Paola, nós sabemos que você é cantora, pianista, compositora do projeto Música Brasiliana. Eu gostaria que a Paola falasse um pouquinho sobre esse projeto para nós.
Então, desde 2018, o Senhor tem me ministrado muito a respeito dos ritmos brasileiros. Eu tive uma crise na minha formação musical, né? Eu sou formada em composição e regência, eu sou formada em piano, e eu tive uma crise porque a minha formação é erudita. E toda vez que eu ia compor, Deus me dava uma música com ritmo brasileiro. E eu tive essa crise em relação à minha voz, porque eu estava estudando música lírica e eu estava compondo música brasileira. Eu falei, não dá para cantar música brasileira com uma voz lírica, né? É verdade. Então foi uma grande crise, até entender, eu tive que orar muito, perguntar para Deus, mas por que o Senhor está me dando um baião, uma música com ritmo de baião? Por que o Senhor está me dando uma música em ritmo de bossa nova? Eu não entendia isso, né? E a gente veio orando e o Senhor me ministrou a seguinte frase: no ritmo brasileiro tem uma célula que é a célula da alegria. Ok. E isso está sendo usado pelo inimigo. No samba, no carnaval, porque essa célula rítmica, ela gera alegria nas pessoas. E isso está sendo roubado do meu povo. E é tempo de alegria, é tempo do povo se fortalecer na alegria do Senhor. Então eu fui chamada para ministrar em alguns locais, em algumas igrejas, e eu comecei a falar sobre isso, que Deus queria resgatar os ritmos brasileiros para trazer de volta aquela celebração no meio da igreja, porque a igreja entrou numa fase no Brasil de cantar muito estilo adoração, que é uma música mais introspectiva, né, mais assim, chorosa, mais de reflexão. Porém, o que o Senhor me ministrava era: os cristãos vão passar por lutas tão grandes ainda, que virão, que ele precisa estar fortalecido na alegria, para poder ter esse espírito de guerrear, de lutar, né? Então eu saí em algumas igrejas ministrando sobre isso e a gente começou a cantar alguns louvores com um ritmo mais brasileiro, com mais percussão, Mais alegre. mais alegre, né? Com todo um cuidado para não escandalizar, né? Exato, Porque existe isso. Existe, tem que ter cuidado. Sim, mas se a gente for ver no meio até do próprio povo da Assembleia de Deus, canta muito corinho de fogo. Exatamente. São ritmos brasileiros. Se você for ver, são propriamente o ritmo brasileiro. E aquilo levanta a igreja, aquilo levanta o povo com uma força. Com alegria, né? Tremenda, Exato. tremenda. Então a gente tá vindo por este caminho, né? E nós gravamos um primeiro trabalho, na época foi em 2016, que demorou muito para ficar pronto. Não sei se com vocês acontece isso, mas é sempre uma luta muito grande, uma resistência muito grande para fazer as coisas, né? Mas concluímos. E em 2022 eu recebi um convite para escrever a música tema dos 200 anos da independência do Brasil, que pelo Conselho Apostólico Brasileiro, né? E eu sempre falo assim, a gente tem a técnica composicional, mas a inspiração é o Senhor que dá. E eu falei, olha, eu posso sim escrever, mas se o Senhor me der uma inspiração, eu escrevo. E eles me pediram num dia, no outro dia, Deus me deu a música inteira, com letra, com tudo, e entrou nessa programação oficial, que foi na IA Church, em São Paulo, né, com a Martina Pozella, e essa música entrou como tema oficial dos 200 anos da independência, para a glória de Jesus. Porém, a gente concluiu a gravação agora em abril de 2024. 2 anos para conseguir fazer. Parece que para nós as coisas tornam-se mais difíceis. Quando você está nas coisas de Deus, né? É sempre que eu foi o impedimento. Mas olha, sem esquecer a sua fala, parece que a igreja brasileira ela perdeu aquela motivação de buscar. É mais fácil copiar. É mais fácil ir para a América, para os Estados Unidos e trazer o estilo de adoração, fazer versões.
Está nisso. Realmente há canções, há louvores que você começa a ouvir e daqui a pouco você começa com um sentimento de tristeza, de choro. E a palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Não é só para chorar, não é só para refletir. Há tempo também de alegria. E essa alegria vai nos fortalecer, vai nos animar, vai nos trazer uma perspectiva melhor para amanhã, né? E eu tenho sentido, ultimamente, de um modo geral, que nós perdemos aquele espírito de buscar, porque a fonte é inesgotável. A missionária falou que recebeu o convite e logo você fez uma coisa linda, atribuiu a responsabilidade logo para ele. Eu estudei para isso, mas a inspiração veio do Senhor. Se o Senhor quiser, eis-me aqui, né? Acho que está faltando isso. Então, e eu me refiro também às ministrações. Nós estamos imitando muito, nós temos muitas referências e eu acho que é até bom nós termos referências, mas referência é referência, mas a fonte é uma só. E nós não podemos cair nesse erro de por ao mais fácil, de fazer daquele jeito porque deu certo. Eu acredito que se deu certo para ele, para mim vai dar certo, porque eu tenho acesso à mesma fonte. Né? Se nós buscarmos, tem para nós também, né? Tem para nós. Mas voltando aqui, fazendo aqui uma ratificação, voltando atrás um pouquinho, quando a missionária falou de alegria, eu me lembrei, sabe de quem? Do povo da África. Você percebeu como que eles adoram? Mesmo a simplicidade deles ali, né, que não tem luxo, não tem talvez uma cadeira, talvez não, com certeza. Uma cadeira confortável como essa que você está sentando, uma igreja ali como você viu, né? Mas eles adoram com tanto gozo, com tanta alegria, eles dançam. São 4 horas de culto, dançando. E dançando, bem alegre, né? E às vezes com fome. Até sem Eu vi isso quando eu estive em Moçambique, né? E eu falei, Jesus, porque eles dançavam tanto e uma alegria contagiante. Eu falava, Jesus, o que é isso? Aí o Espírito de Deus me ministrou. Aqui a tristeza salta de alegria. Jesus! Agora eu entendi esse versículo, né? A tristeza salta de alegria, porque eu vi isso, eles assim, sem comer. Mas eles estavam pulando, eles estavam dançando, eles estavam adorando. É impactante, né? E a gente, quando chega lá, a gente quer ver isso. Quer ouvir os louvores no ritmo da África, né? E o Ronquenoli esteve recentemente no Brasil, mas acho que não faz um mês. E ele declarou uma frase falando assim, poxa, eu vim para o Brasil querendo ouvir a igreja cantar os ritmos brasileiros, eu estou voltando muito decepcionado, porque eu ouvi música da Austrália, eu ouvi música dos Estados Unidos, mas eu não ouvi música brasileira. Né? Então, essa expectativa, eu creio que também está no coração de Deus, ouvir todos os povos, línguas, raças, tribos, nações, cada um, muitos virão te adorar da sua cultura, na sua língua, na sua expressão. Exato. E depois, quando isso mistura-se, quando isso se encontra, é mais um motivo para nos alegrar. Nós tivemos há uns 2 meses, os nossos irmãos nepaleses, trazer para mim um cântico, uma dança, uma coisa linda. Mas infelizmente, alguns de nós ainda achamos estranho. Porque são muitos gestos, são muitas coisas, mas isso faz parte da cultura deles. E eu não posso, a minha expressão não pode ser de dúvida para aquele momento de adoração dele e de crítica. Então, eu continuo dizendo que nós paramos em um mundo que queremos que ele seja, que as coisas girem em nossa volta e não estamos preparados para entender a cultura, para entender o gesto, para entender a adoração de outros povos. Claro, sim. E o Senhor está nos preparando para isso. Veja lá, nesses 14 anos que nós estamos aqui, o que nós já mudou na nossa perspectiva no tocante à adoração, no tocante ao Evangelho, né? No tocante a muitas coisas. Por quê? Porque o Senhor nos trouxe para a prática e nós aceitamos essa prática. Né? Nós conseguimos dividir uma mesa, um recinto com uma pessoa de uma outra religião que serve a um outro Deus, mas sem
sem perdermos a nossa essência. Né? Então, nós queremos muita para nós e não sabemos usufruir daquilo que o Senhor nos deu. Estamos parados, estamos conformados, parece que é isso, é a sensação que nos dá. Isso que a missionária falou é uma coisa atualíssima. Né? Nós recebemos um convite importante para executar algo para a glória de Deus. É mais fácil eu pregar uma cópia de qualquer coisa, fazer umas modificações, é mais fácil. Mas quando eu transfiro essa responsabilidade para a fonte que é inesgotável, ele vai me surpreender e não precisa limitar ninguém. Exatamente. Infelizmente, às vezes as pessoas pensam no lado comercial. Exatamente. Né? E aí elas se modelam a um padrão que vende. Mas nem sempre o Espírito de Deus ele está criando nessas, como se fosse em série, uma cópia em série. Aliás, ele é a própria criatividade. O nosso Deus é a própria criatividade. Então, como que se faz tantas cópias e tanta coisa parecida? Você vê que tem algo que é mais comercial. Exatamente. Nem tudo é inspirado, né? É triste, né? Mas olha, é a realidade de hoje, né? A realidade atual. Paola, vamos continuar aqui, né? A Paola também é bacharel em composição e regência pelo Instituto de Arte da Unesco, né? Nós estávamos falando sobre isso ali há pouco tempo também, né? E pode falar um pouquinho também sobre isso. Na verdade, assim, eu comecei a estudar piano com 9 anos de idade. Piano é lindo, gente, acho muito lindo. Eu também, eu amo, eu me apaixonei indo a uns cursos com a minha mãe. Tinha uma organista que tocava e eu tinha 4 anos, eu saía do lado da minha mãe me procurava na igreja, eu estava no colo da organista. E ela me tirava, eu voltava, né? Aí minha mãe acabou me colocando para estudar piano. Nós tínhamos também um maestro, Toninho, que morava ao lado da casa da minha nona. E ele era maestro da Assembleia, é maestro da Assembleia de Deus há 53 anos. Meu Deus. E as filhas dele já estavam tocando clarinete, já estavam tocando na banda. E quando elas foram para o piano, eu fui junto. Eu comecei a estudar com 9 anos, porém, na trajetória, eu acabei me formando no conservatório, mas eu falei, vou fazer arquitetura, porque eu gostava muito de desenho e tal. Tudo deu errado para mim. Na época, cheguei a brigar com meu pai, eu queria estudar arquitetura, e na época a gente não tinha condições. Só que eu entendi que Deus estava fechando a porta da minha vida, porque Ele tinha outro plano. Aí nessa, uma amiga falou, Paola, você é tão musical, por que você não faz faculdade de música? E aí eu comecei a falar, nossa, música, acabei de me formar em piano, eu dou aula, não é isso que eu quero, continuar na música, eu quero mudar de área, né? Gente, na época eu não pensava arte como é hoje. Hoje a arte está super valorizada. As próprias famílias falavam assim, poxa, eu ouvi isso de pessoa da minha família. Quando eu passei no vestibular, né, da Unesp, que é uma faculdade pública em São Paulo, né? Então, eu ouvi da minha família, passou, poxa, antes um bom lixeiro do que um mau médico. Tipo assim, colocando a profissão de música lá embaixo. Meu Deus. Mas, quando eu fui fazer esse vestibular, eu falei, Jesus, é o seguinte, então é isso que o Senhor quer? O Senhor me ajuda a passar nesse... Claro que eu estudei, né? Claro. Fez uma parte, né? O Senhor foi mostrando que era isso que Ele tinha. E a gente segue crendo, apesar de todos os desafios. Não é fácil você viver de música, você ter um projeto e falar, olha, eu sou uma compositora. Não é fácil, né? Mas assim, falando da graça de Deus, né, eu fui indicada para escrever a trilha de uma peça de teatro de uma companhia de São Paulo. E 2 indicações de pessoas que não se conheciam, as 2 indicações vieram para mim, né? E aí o diretor, né? Você é compositora? Sei. Tá, mas, né? Cadê? O que você escreve? Então você tem que entregar um trabalho, mostrar um trabalho
para a pessoa entender o que realmente você faz, né? E nessa ocasião, ele comentou, o roteiro não estava escrito. É assim, uma história sobre uma criança, e começou, me contou o roteiro. Quando fui para casa, não tinha contrato, não tinha nada. Eu fui para casa, estou dormindo, feliz. Aí eu ouvi uma música. Eu acordei, só que a música não parava, ela estava tocando na minha mente. Então assim, como eu poderia estar compondo se eu estava dormindo? Eu não estava pensando em música. Só que eu fui acordada por uma melodia. E eu peguei o celular, deitada mesmo, e comecei a gravar. Falei, eu vou gravar isso e depois eu vou ver o que é. E virei do outro lado e continuei dormindo. Aí eu escrevi a partitura para violino, viola e violoncelo. Era um trio de cordas na trilha. E no outro ensaio eu cheguei com as partituras para os músicos. Ele falou assim, olha, nós vamos ensaiar os atores, o primeiro ato. Estava o primeiro ato escrito, primeira cena. Ele foi ensaiar e falou, passa a música com os músicos. Né? A gente fez uma leitura e no final ia juntar. E na cena que eles escreveram, tinha uma máquina, tipo uma máquina da criação do mundo, que eles giravam, era um infantil, giravam várias manivelas e saíam bolhas. E eles iam estourando as bolhas, né? E eu escrevi uns pizzicatos de cordas. Plum, 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 Meu plum, Deus. plum, plum. Só que não tinha o roteiro. E a hora que passou a música, encaixou. Aí o diretor ficou assim, como assim? Terminou o ensaio, ele falou assim, olha, vai lá naquela sala assinar teu contrato. Meu Deus. Eu assinei o contrato naquele dia, mas foi... As experiências que eu tenho com a composição musical é muito assim, sobrenaturais, sabe? Não tem explicação para isso. E encaixar no roteiro, que ainda não estava escrito, é coisa de Deus, né? E é isso, a gente flui assim em oração, né? A gente, como o pastor falou, né, pastor Lima, a questão de buscar a Deus, de você parar para ouvir que música que está tocando no céu, na verdade, né? Na playlist celestial, o que está tocando lá, né? Porque a gente ouve muito o que o comércio está vendendo, mas na intimidade, aquele momento que você fica sozinho com Deus, no silêncio. Sensibilidade. E o Senhor vai derramando, né? Graças a Deus, maravilha. Olha, a gente começa assim, até começa a imaginar e começa a se emocionar, começa a sentir mesmo assim, algo sobrenatural, você está presente de Deus. Inclusive, nós temos um musical chamado A Criação, e a gente roda em São Paulo com esse musical infantil. E foi assim também as músicas, né? A gente estava com uma cantata de Natal praticamente pronta, em novembro, e Deus simplesmente me acordou uma manhã com 4 músicas e falando assim, eu quero pro Natal. Como eu vou chegar no coral e falar assim, olha, sabe tudo que nós ensaiamos desde agosto? Nós não vamos ensaiar nada disso. Mas graças a Deus, né, como eu comentei, as pessoas, elas creem que é algo de Deus, e é algo novo, inédito, né? E nós montamos musicais de Natal, os musicais da África também foi assim. Né? Então o Senhor tem realmente nessa parte de composição, eu creio que tem uma conexão realmente que é do Espírito e que Deus, conforme a vontade dele, ele tem derramado. Não é uma coisa que eu falo, olha, agora eu vou compor. Não, não é. Às vezes eu estou dirigindo, eu tenho que parar o carro, porque Deus me deu uma melodia, eu preciso gravar aquilo. Teve uma noite que eu levantei 2 vezes da cama. Eu era acordada por melodia. Eu registrava. 2h15 da manhã, gravei uma. Quando foi 6h15 da manhã, eu levantei de novo. Então eu creio assim que cabe a nós, né,
estarmos sensíveis, né, pastor? Exatamente. Como o pastor disse, né, nós precisamos estar sensíveis ao som da voz do Senhor, né? Eu me perdoem os telespectadores, os ouvintes. Talvez seja um pouco de falta de informação da minha parte, mas eu acho que no nosso meio cristão isso está um pouco escasso, não está, funcionando isso? Isso que nós estamos falando aqui é novidade para nós, não é? Uma peça, imagina em um Natal escrevermos uma peça para glorificarmos o nome do Senhor. Imagina fazermos um congresso missionário e prepararmos um cântico para engrandecermos o Senhor. Acho que isso para aqui, para nós, para Portugal, acho que isso é tudo muito novo, está tudo muito raso ainda, né? Eu acredito que certamente Deus lhe proporcionou essa graça, esse dom, um grande projeto missionário, né? Até porque, não sei se a pastorada fala depois, a missionária também está envolvida com a Cracolândia, com um projeto, né? Então, a música, ela tem esse poder de restaurar, de restituir, de resgatar, e quando isso vem da fonte, das fontes, aí é que a coisa fica mais tremenda, né? É sermos um instrumento e deixar Ele nos usar para que vidas sejam transformadas através da nossa vida, disponibilidade, busca e sensibilidade. Mas você sabe que eu acho que é isso que está faltando também, disponibilidade, busca. Às vezes, o ser humano hoje está andando tão assim, eu não sei se é disperso ou tão assim, agitado, que não está tendo tempo para ouvir Deus. Você já ouviu falar na geração micro-ondas, uma expressão? Então é tudo pronto, nós queremos tudo pronto. É mais fácil. Vamos, agora tem aí a IA. A inteligência artificial, colocando lá um texto e eles fazem tudo. Está lá feito, mas e a inspiração, e a unção, e o espírito, né? Então, assim, nós temos que ter cuidado para não cairmos nessa facilidade, porque servir a Deus não é fácil. Servir a Deus exige dedicação, responsabilidade, busca, né? Constante tempo para Ele, porque Ele quer tempo para falar conosco. Então, nós não podemos cairmos nesse conceito de tudo pronto, né? Inclusive, eu me lembrei que agora, sexta-feira, agora dia 2, eu fiz aqui Eu estava lembrando isso. Eu fiz um bate-papo com as mulheres, foi um encontro de mulheres. Como era o tema? Na sala de estar. A intimidade da sala de estar, conversando entre elas. E eu falei exatamente sobre isso que nós abordamos aqui agora, né? Nós não paramos para ouvir Deus, né? Deus simplesmente quer abordar aquela parte, aquele tema da Maria, né? Mas porque tem umas comuns, foi algo assim que Deus ministrou tanto assim, nos corações, no coração das mulheres que estavam presentes, e da Marta estava ali afoita, né? Aquela correria de querer fazer tudo, organizar as coisas em casa. É errado isso? Arrumar a casa, tem que deixar a criança para cima? Não, não é errado. Mas a Maria escolheu a melhor parte do mesmo dia que ela fez. Ela simplesmente sentou na sala de estar e foi ouvir o mestre, foi ouvir Jesus. E é isso que está faltando nos dias hoje. Nós estamos andando tão corrido com as coisas da vida, com fazeres, com aquela loucura da vida, nós não temos tempo. Às vezes os pessoas falam, ei, calma um pouquinho, calma, eu quero falar contigo. E nós estamos dispersos, os ouvidos não estavam cansados para ouvir o Senhor. E em uma coisa tão simples, que foi aqui, eu acho que nem todas as mulheres puderam estar presentes devido ao horário de trabalho e tudo. É verdade. Uma coisa tão simples, um momento aí, 2, 3 horas de conversa, isso despertou pessoas na América. Vem para cá, fazer aqui. Brasil, na Espanha. Brasil, faça aqui, venha, pastora, para fazer aqui. Mas é uma coisa tão simples. É simples, mas eu nunca vi. Aqui fazem aquelas grandes festas e tudo, mas nós já sabemos o princípio e o fim. Né? Então, isso falta, e se nós estamos nos percebendo disso, nós não podemos nos calar. Nós temos que falar para que as pessoas nos ouçam, e a fonte é Jesus, a inspiração é Jesus, o Espírito Santo está aí para nos orientar, para fazer aquilo que Ele quer, porque é através dessa instrumentalidade que Ele vai tocar em vidas. Né?
Vamos continuar aqui. A Paola dirige a Orquestra Jovem Social da Cracolândia, né? Vamos falar sobre isso agora. Isso mexeu muito comigo, achei muito interessante, muito importante isso. Esse projeto lá da Cracolândia em São Paulo. Eu gostaria de saber como nasceu esse projeto e por que a Paola decidiu dirigir esse projeto. Por quê? Como eu falei, né, nós fizemos os musicais da África. Eu estive em Moçambique e eu fui muito tocada lá por tudo que eu vi, né? Eu passei a ver o Brasil com outros olhos, porque eu vi muita necessidade material em Moçambique. Seguir para sudeste. Depois, virar à direita. Talvez alguns recursos que pra gente no Brasil é normal, são normais, ou aqui em Portugal. Porém, eles tinham muita educação, eles tinham muita estrutura familiar, respeito para os mais velhos, e aquilo me encantou, né? E eu voltei para o Brasil falando assim, gente, o Brasil está pior do que a África nesse aspecto, né? Porque a questão do respeito nas famílias, do respeito aos mais velhos, a questão do estudo. Onde eu fiquei hospedada na casa da família em Moçambique, eles falavam em 3 idiomas fluentemente entre eles, e no Brasil o brasileiro sempre para trás na educação, uma coisa muito assim. Fala português, né? Exato. E aí eu cheguei de volta em São Paulo e falei assim, poxa vida, se um projeto deu certo para a África, dos musicais e tudo mais, por que não vai dar aqui que eu estou aqui? Né? Então eu passei a frequentar uma reunião que acontece no centro de São Paulo, que tem como objetivo fazer a igreja se reunir, né? E voluntários, entram voluntários de todas as áreas, vai dentista, vai médico, vai cabeleireiro, vai de tudo. Pessoas da área da saúde no geral, e vão para essa reunião para criar os mutirões nas ruas e atender a população. Eu passei a frequentar essas reuniões e conheci muita gente. Comecei a atuar nessas reuniões, né? Inclusive, eles me pediram um musical para o aniversário da cidade de São Paulo. E na época eu escrevi um musical contando a história do apóstolo Paulo. E era um diálogo, eram 2 atores, só para abrir esse parênteses. Sim. Eram 2 atores, um era Paulo e o outro era Saulo. E eles contracenavam. 2 cantores, atores. Então era o Paulo conversando com o Saulo e o Saulo conversando com o Paulo. Benção. E foi muito bacana. E eu comecei a fazer outras ações com música brasiliana, um projeto de louvores em ritmos brasileiros, e levava para as ruas. E eu conheci uma médica, pediatra, doutora Ana Cabral, que ela falou assim, Paola, nós precisamos fazer alguma coisa para São Paulo. São Paulo, no centro de São Paulo, está abandonado. É muita gente na rua, a gente precisa fazer alguma coisa pelas crianças. Por que a gente não faz uma orquestra na Cracolândia? Eu falei, o quê? Eu na Cracolândia? Cara, nunca que eu vou pisar lá, meu Deus, socorro. Porque assim, me manda para a África, me manda para o Afeganistão, mas não me manda para a Cracolândia. Eu não conheço a Cracolândia, sabe por quê? Sério. Aí, essa mulher em oração e conversando muito comigo, vamos fazer. Pastor, 3 anos nós tentamos colocar esse projeto. Durante 3 anos, a gente procurou parceiro, a gente procurou uma igreja, a gente procurou recursos durante 3 anos. Nada. Aí, eu já estava cansada, porque ela me ligava e falava assim, Paola, tem um imóvel do Bom Retiro, na região da Luz, vamos ver se a gente consegue para a gente pôr o projeto. E eu atravessava de Santo André para lá, que é longe, pegava trânsito, chegava lá, não dava certo. Meu Deus. Aí teve uma época que eu desisti, né? Eu falei assim, gente, chega, né? Porque 3 anos, a gente chegou a captar um recurso e mandamos para outras entidades, porque a gente não conseguia pôr o projeto. E quando eu desisti, falei, Jesus, esse projeto é teu, eu não quero mais mexer com isso, foi quando eu fui contratada pela companhia de teatro para escrever a trilha. E eu, conversando ali, eu falei assim, eu tenho um projeto para Cracolândia. E o diretor falou assim, eu também
também tem um projeto para Caracolândia. É o Fabiano Moreira, diretor da Acriarte, Associação Cristã de Artistas. Um abraço para o Fabiano. Agradeço muito a Deus pela vida dele e pela esposa dele. E nós começamos a falar sobre o projeto e vimos que tínhamos o mesmo projeto. E ele falou, Paola, põe tudo isso aí no papel que eu vou correr atrás e nós vamos conseguir. E graças a Deus que usou a Acriarte, a Associação Cristã de Artistas, ele entrou com um projeto do PROMAC, que é uma lei municipal de São Paulo, e captamos recursos por lei de incentivo fiscal, dedução de impostos. E aí nós conseguimos implantar o primeiro projeto, que foi aprovado em 2019. Entrou a pandemia, era para a gente iniciar em 2020. Entrou a pandemia, né? Entrou a pandemia. Nós vamos começar em 2021, tivemos que ficar esperando, mas tem sido uma grande bênção. Graças a Deus. Porque ele atende crianças e adolescentes da região central de São Paulo. Na primeira fase, nós atendemos crianças que moravam no fluxo, na barraquinha, entre os usuários. Nós recebemos muitas crianças, mas teve muita dificuldade porque as crianças sumiam, o conselho tutelar tirava a criança. Aí a criança já estava tocando violino, de repente tirava, então foi muito difícil no primeiro ano. No segundo ano a gente conseguiu estruturar melhor e agora nós estamos indo para o terceiro ano. Né? Nós ficamos no primeiro semestre sem recursos, porque não conseguimos incentivo, porém agora já está captando e eu creio que no meio agora desse semestre a gente já volta a trabalhar com essas crianças e adolescentes da região central. Então, vocês conseguiram um espaço, essas crianças são retiradas dali da Caracolândia e são levadas para esse espaço, é isso? Então, nós conseguimos uma parceria com uma igreja, né? Sublocamos aqueles horários que a igreja não usava o tempo, não tem culto, não tem atividade, então a gente subloca, né, aquele espaço, fica exclusivo para o trabalho, para o projeto. E nós, nesse segundo ano, nós rodamos as escolas estaduais municipais do contexto do fluxo. E ali a gente foi abordando as crianças de sala em sala, mostrando os instrumentos. E quem tinha interesse teria que ir até nós. A gente deixava uma ficha de inscrição com o endereço e aí a gente conseguiu captar os alunos mais dentro das escolas públicas da região. Né? Na verdade, hoje nós temos 70% da orquestra, para não dizer que é mais, de refugiados. Meu Deus! São venezuelanos, a maioria da orquestra é venezuelana, boliviano e paraguaio. Essencialmente, a maioria, nós temos mais refugiados do que alunos brasileiros. E eles são muito esforçados, eles têm uma dedicação ao estudo, que o professor falava assim, professor de violino, crianças, acabou a aula, eles com o violino na mão, podemos tocar só mais uma vez? Eles não têm um instrumento, e o que aconteceu com isso? O padrão da orquestra subiu, porque os alunos brasileiros, toda brincadeira, aquela coisa descolada, né? Isso quer passar tempo. Eles faltavam em uma aula, eles já não conseguiam acompanhar os venezuelanos. Ficava para trás. E com 9 meses de aula, do zero, nós fizemos o primeiro concerto e inauguramos, né, a temporada de Natal do Shopping Higienópolis. Com 9 meses de aula, do zero. E os alunos que não conseguiram acompanhar, acabaram desistindo no caminho. E os que se viram desafiados, começaram a estudar no mesmo padrão dos venezuelanos. Entenderam? Uns despertou com interesse de fazer, os outros Alguns desistiram, mas sempre isso é normal. Tem as sempre tem alguém que resistências. quer, não, vou fazer.
nós chegamos num resultado assim que eu falo, a Lu, que é a administradora da Criarte, no dia do nosso primeiro concerto, ela falou assim: Paola, eu preciso falar uma coisa. O Senhor veio aqui e derramou o dom sobre todos. O que está acontecendo aqui é sobrenatural, porque a gente que trabalha com ensino de música, a velocidade do desenvolvimento não foi algo só por conta também, né, dessa dedicação, mas houve um derramar do Espírito de Deus ali, dando o dom, porque não tem explicação. Se pegar um aluno de 13 anos, 12 anos, que nunca viu um violino na frente, nunca pegou um violoncelo na frente e ele está tocando. Existe algo ali realmente que Deus está trabalhando, né? Então foi dessa maneira que eu fui vencida, né? Porque quando o projeto aprovou, eu falei: agora, meu Deus, eu vou ter que ir para Cracolândia. O que eu vou falar para minha família? Eu estou indo para Cracolândia todo dia. É desafiador, né? E eu fiquei com medo, eu confesso, mas o amor lança para o medo, né? E eu falei assim: olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou. Se eu perceber que eu não vou dar conta, eu entrego, o projeto foi concebido, está pronto, eu entrego para alguém. Só que quando eu fui, que eu entendi e que eu vi que as pessoas precisam de uma oportunidade para ter boas escolhas, escolha da pessoa. Tem um cara ali na porta vendendo a droga e tem um professor ali entregando um instrumento. Quem vai escolher é ele? Né? Mas se ele não tiver essa opção, fica mais fácil dele. Fica mais fácil. Então a gente, assim, eu tive muito amor, eu entrei várias vezes no curso, só que a gente não entra sozinho, a gente entra tipo com uma escolta. A gente ministrou quando estava na Praça Princesa Isabel, que o fluxo subiu para a praça, tinha mais de 2.500 usuários ali. Eu entrei com a equipe várias vezes naquele meio para ministrar louvor. Ministrei louvor lá várias vezes. A equipe da igreja várias vezes ali. Eu olhava assim, um cara aqui no meu pé deitado. Eu olhava e falava assim: meu Deus, esse menino tem uma mãe. Esse muito bem vestido. Esse menino tem uma família. Tem misericórdia, Jesus. É triste. Mas a igreja está sendo muito presente naquele local. Né? E ali cabe a cada um fazer as suas escolhas, né? E sabe o que mais nos anima só em ouvirmos isso? É saber que futuramente nós poderemos até ouvir alguma obra, alguma música por alguém que saiu desse desses projeto. meninos. Eu creio. Porque eu estava vendo ali, assistindo alguns vídeos, né? E vendo ali relatos, né? De crianças falando, adolescentes falando: olha, meu sonho era dar uma vida melhor para minha mãe, e eu entrei na orquestra, comecei a participar e aprendi, hoje estou fazendo isso, porque assim, emociona a gente, né? Se crianças tiveram oportunidade ali, como eu estou tocando agora, eu vi uma menina mesmo da do testemunha, falando que ela ia para a faculdade, né, saiu dali daquele projeto, esqueci o nome dela agora. Ela é paraguaia, essa aluna. Exato. E ela, assim, não sabia qual profissão seguiria, né? E ela está na fase de já ir para o vestibular e tudo. E ela pegou a viola, que é como se fosse um violino um pouquinho maior, mais grave. E ela se identificou, ela falou: é isso que eu quero. Né? E ela vai prestar um vestibular para música. Graças a Deus. Sim. Pastora Rosa, nós já estamos no nosso limite do primeiro bloco. Bem? Então nós vamos fazer um corte e vamos para a nossa segunda parte. Bem? Já.